E aí pessoal, o que que há? Aqui é o professor Jerônimo Maílson do IFRN Campus Mossoró. Estamos aqui para aprender um pouco de desenho técnico. Hoje nós vamos ver os instrumentos de desenho, como utilizá-los e como conservá-los. Vamos lá! Bom pessoal, estamos aqui para conhecer os instrumentos de desenho e o primeiro instrumento que eu vou apresentar para vocês é a prancheta. Existem vários tipos de pranchetas, né? Tem a prancheta, que são aquelas pranchetas com cavalete, né? E uma régua chamada régua paralela. Existem pranchetas móveis, tipo uma maleta. Existem pranchetas portáteis, como essa daqui, tá? Pessoal, essa prancheta aqui, ela consiste em uma madeira, um madeirite, ou um MDF com um Elcatex, né? E uma reguinha presa aqui em uma das suas laterais, que a gente chama essa régua de paralelo. E esse tipo de prancheta, ela serve como prendedor de folha, né? Você pode colocar uma folha aqui, fixar essa folha aqui e vai prender para poder você executar melhor os desenhos, tá? Se você não tiver uma pranchetinha dessa, você pode fazer diretamente na mesa. Mas quando você trabalha diretamente na mesa do desenho, né, em qualquer mesa que você tenha, ou você vai ter que adquirir uma régua chamada régua paralela, ou você vai ter que traçar os desenhos apenas com os esquadros, réguas, enfim. Para isso, é necessário que você prenda a folha, né? A folha de papel você tem que estar presa à mesa. Porque se você não prender, possivelmente essa folha vai afastar. E ela afastando, fica mais difícil de você controlar o desenho. Então é importante que a folha esteja presa e que você trabalhe aqui em cima. A mesa, se forem trabalhar em uma mesa, a mesa ela tem que ser lisa. Ela não pode ter aqueles veios, né, da madeira, porque se tiver, fica difícil de você trabalhar. Por isso que eu acho tão importante a gente trabalhar com uma pranchetinha. Nesse nosso caso, essa pranchetinha, o custo-benefício dela é muito bom. Porque é um material acessível, de certa forma barato, e você pode levar para qualquer lugar e pode fazer os seus desenhos em qualquer lugar. Serve tanto para desenho técnico quanto desenho artístico, enfim. É muito útil. Quanto foi que eu paguei nessa prancheta? Agora em 2020, estamos falando de 2020, setembro de 2020, eu paguei R$35 nessa pranchetinha, tá? Mas eu vou deixar um link aí no comentário fixo ou na descrição do vídeo de um professor chamado Marconi Heringer, que ele fabrica uma pranchetinha dessa, ele ensina a fazer uma pranchetinha dessa com materiais recicláveis, né, por menos de R$10. Então vale a pena assistir para vocês aprenderem a trabalhar com uma pranchetinha dessa. Então, para que é que serve essa reguinha aqui dessa prancheta? Primeiro, ela serve para prender o papel, assim você não precisa colocar fita adesiva. Só se você quiser, aí você coloca uma fita adesiva aqui de um lado e de outro, né, ou no meio, para poder, né, prender mais a folha de papel, né, se você tiver em um lugar que seja mais ventilado, enfim. E ela serve também, essa régua aqui, ela serve também para você apoiar o esquadro, né? Você apoia o esquadro para poder fazer os traçados mais livremente, tá bom?
Perceba que essa reguinha ela tem um rebaixo aqui na lateral, um chanfro, né? Tem um chanfro. Um rebaixozinho. Eu vou retirar isso aqui para mostrar a vocês. Então, ela tem esse chanfrozinho aqui na lateral. Para que serve esse chanfro? É para quando ela estiver colocada aqui nesse lugar, quando eu pressiono esse lado aqui, ó, ela levanta e eu posso retirar ou colocar a minha folha de papel. Então é isso, a pranchetinha é isso aí. Agora a conservação. As peças metálicas, para não enferrujar, você pode passar vaselina ou silicone, né? Para não enferrujar. A régua, a reguinha, né? Você pode passar álcool. Pode passar álcool, né? Com uma flanelazinha. Passa, coloca o álcool, passa aqui, ó, e você limpa os resíduos de grafite que possam ter na régua e venha a manchar o seu desenho posteriormente. Então, para colocar é muito simples, né? Basta lembrar que o chanfro sempre fica para fora, basta inserir aqui nesses parafusos, coloca-se as arruelas e depois atarracha as porcas, né? E essa parte de madeira, como é que a gente limpa? Apenas com um pano seco, né? Só para tirar a poeira mesmo. É bom evitar riscar, né? Desenhar na prancheta, porque quando você desenha, você acaba transferindo o sujo do desenho para o papel, né? Danificando o seu trabalho, o seu projeto. E é bom não colocar material úmido, né? Água ou outro material que seja úmido, porque esse material ele não aceita muito bem a umidade, né? Pode estourar. Existem dessas pranchetas que são de acrílico, aí sim, aí você pode trabalhar alguma coisa, pode limpar com álcool também. Então é isso, pessoal. A pranchetinha esse modelo aqui é um modelo A4, né? Mas existem modelos maiores, A3, A2, né? Então era isso, pessoal, que eu queria falar sobre prancheta. Agora, pessoal, nós vamos ver os esquadros. Os esquadros, pessoal, geralmente eles são usados em pares, tá? Então aqui nós temos um par de esquadros, tá? Os esquadros são de modelos diferentes. Perceba aqui, ó, se eu colocar um aqui em cima do outro, veremos que um é diferente do outro. Esse esquadro menor aqui, ele é chamado esquadro de 45 graus. Perceba, esse desenho aqui de dentro dele é o desenho dele, vamos dizer assim. Eu vou colocar aqui, eu vou fazer aqui, tá? Esse esquadro aqui é o esquadro de 45 graus, onde esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. E esses outros dois ângulos aqui, esse e esse, são ângulos de 45 graus. 45, 45 e 90. Já esse outro esquadro aqui, esse outro modelo, que é o par, o desenho dele é um pouco diferente. Ele vai ter também um ângulo de 90 graus aqui. Esse ângulo aqui, mais aberto, é o ângulo de 60 graus. E esse outro ângulo aqui é o ângulo de 30 graus. Então, esse esquadro aqui é o esquadro de 45 e esse esquadro aqui é o esquadro de 30 e 60 graus. Pessoal, esses esquadros,
eles vão servir para a gente passar linhas paralelas e linhas perpendiculares. Para a gente trabalhar com esquadro na prancheta, seja esse tipo de prancheta ou outro tipo de prancheta, é necessário que a gente tenha essa régua aqui para poder apoiar o esquadro. Então, quando eu apoio o esquadro aqui, ó, e consigo passar linhas, né, paralelas ou perpendiculares. Vou usar esse aqui primeiro. Vou passar uma série de linhas verticais paralelas. Ele está apoiado aqui. Vou passar uma linha aqui, ó. Afasto. Vou passar outra linha aqui. Afasto. Vou passar outra linha aqui e assim por diante, tá? E se eu quiser passar linhas horizontais, vou colocar o esquadro aqui, ó. Vou colocar do outro lado que fica melhor. Vou colocar o esquadro aqui e esse maior vai servir para prender aqui e esse outro vai se apoiar no esquadro maior. E aqui eu tenho uma vertical, ou uma horizontal, desculpe. Então aqui, ó, eu posso traçar as linhas, ó. Afasto, traço, afasto, traço. E dessa forma a gente consegue fazer as linhas. A gente também pode utilizar o próprio esquadro para fazer outros tipos de ângulo, né? Por exemplo, esse ângulo aqui, esse outro ângulo aqui e assim por diante. Pessoal, esses esquadros aqui foram esquadros bem baratos, tá? Um par de esquadro desse, hoje, nessa época de 2020, setembro de 2020, eu comprei por pouco mais de R$5 esse par de esquadro, tá? Existem esquadros de acrílico que são muito mais caros, porém são bem melhores, né? Esse esquadro aqui, para você comprar um esquadro mais barato, é necessário que você perceba a espessura dele. Porque se ele for fino demais, possivelmente um esquadro vai passar por cima do outro. E de preferência que não tenha graduação, porque geralmente quando se tem a graduação, ele é chanfrado, né, no lugar da graduação. Então, se você não tiver cuidado na hora que você estiver desenhando, se você colocar aqui, ó, o chanfro ao contrário um do outro, quando eu vou juntar aqui, ó, ele vai passar. Ó. Então, você tem que ter cuidado de sempre passar, encostar um esquadro no outro, de forma que os chanfros sejam convergentes. Se o esquadro não tiver essa graduação, ele é todo o tempo de uma mesma espessura, então isso facilita o uso. Os de acrílico são assim. Nesse caso, que esse aqui é um de plástico, aquele plástico mais comum de material de desenho, eu não sei nem como é o nome desse plástico. Então é melhor que ele tenha uma boa espessura. Não compre um esquadro muito fino, aqueles bem fininho, às vezes é o mesmo preço de um desse aqui e são bem piores, tá? E o de acrílico é mais caro, porém melhor, né? Mais preciso, vamos dizer assim. E se eu não tiver essa régua, se eu não tiver essa prancheta, como é que eu vou trabalhar com os esquadros? Aí você tem que trabalhar um esquadro apoiando outro esquadro. Imagina que eu tenho agora minha prancheta, minha mesa, eu prendi minha folha aqui na prancheta e tenho que trabalhar. Por isso que tem que estar preso, porque para poder a gente trabalhar melhor com os esquadros, tá? Então eu posso soltar o papel e posso movimentar o esquadro e o papel não vai sair. Então, pessoal, como é que se trabalha com os esquadros? Geralmente, eu gosto de traçar
eu particularmente gosto de traçar as linhas com esse esquadro aqui de 45. E esse esquadro aqui de 30 e 60 eu utilizo mais para apoiar, tá? Mas pode ser ao contrário? Pode sim, vai depender do desenho. Então como é que a gente trabalha, pessoal? A gente pega o esquadro que a gente quer traçar, posiciona onde a gente quer fazer o traçado, e o outro esquadro eu só faço segurar. Então seguro aqui, né? Tenho que ter cuidado para esse daqui não mover, seguro, e esse é o que vai se movimentar, tá? Então, ó, passei uma linha, movimentei, passei outra linha, movimentei, passei outra linha e assim por diante. E se eu quiser fazer um outro traçado, eu não vou movimentar esse esquadro, está no mesmo lugar. Então eu só vou girar esse aqui, ó. E eu já posso fazer aqui, ó, a minha perpendicular. Afasto, traço, afasto, traço. Então é dessa forma que a gente trabalha com os esquadros. E isso eu posso fazer em qualquer lugar. Vamos supor que eu tenha essa linhazinha aqui, essa retinha aí, e eu queira passar uma paralela a essa reta. Então, ó, eu vou primeiro pegar esse esquadro aqui, pode ser em qualquer posição, eu vou pegar esse outro para ficar diferente aqui, né? Então eu vou pegar esse esquadro aqui, ó, vou alinhar a linha que eu quero fazer as paralelas. Alinhei, vou pegar esse outro aqui, colocar na posição para apoiar, apoiei e afasto e traço, afasto e traço, certo? Mudando aqui de posição, eu já faço outra angulação, tá? Mas o que eu acho melhor fazer a perpendicular é esse daqui. Então eu estou aqui, ó, alinho, mudo aqui, ó, e já passo a minha perpendicular. Então é dessa forma que a gente trabalha com os esquadros, tá, pessoal? É simples, né? O treino leva à perfeição e é assim que a gente trabalha. E a conservação? Como é que a gente faz a conservação? Da mesma forma, com qualquer material de acrílico ou de plástico, né? Uma flanela e álcool. Coloca o álcool na flanela e depois passa no material. É bom limpar o material sempre antes de desenhar ou depois de desenhar. Por quê? Porque quando a gente está desenhando com grafite, né? Nesse caso eu fiz os exemplos com a canetinha, mas quando a gente está desenhando com grafite, à medida que a gente vai fazendo o desenho, e vai passando o esquadro por cima do desenho, esse esquadro ele vai sujando, né? O grafite vai se depositando aqui na face dele. Quando a gente for fazer outro desenho, esse grafite que está aqui pode sujar o desenho e estragar o projeto, tá? Então é importante sempre limpar. Terminou o desenho, passa um álcool, né? Ou antes de começar o desenho também passar um álcool. Além de não estragar o desenho, vai conservar o seu material por muito mais tempo. Tá bom? Então isso foi a nossa aula sobre o uso dos esquadros. Agora vamos falar um pouco sobre as lapiseiras. As lapiseiras são os grafites, né? Onde você compra a lapiseirazinha e compra as minas, né? O grafite separadamente, diferente de um lápis comum, né? Então nesse caso aqui, essa lapiseira aqui é uma 2.0. As lapiseiras, elas se dividem quanto à sua espessura. Então nós temos a 0,3, a 0,5, a
a 0,7 e a 0,9, né? E temos outras mais grossas, como é o caso dessa daqui, que é uma 2.0, tá certo? Tem outras também. Essa minha aqui é uma 2.0, essa daqui é uma 0,7 e essa daqui é uma 0,5, tá? Então, essas espessuras, dependendo do desenho que você esteja fazendo, você vai utilizar cada uma dessas espessuras aqui. Falo do desenho técnico. Essa outra espessura mais grossa, ela é mais utilizada para desenho artístico e para escrever normalmente, tá? Essas medidas aqui é em milímetro. Em milímetro. Essas lapiseiras mais finas, de 0,3 a 0,9, elas vêm com uma borrachazinha aqui. E você coloca as minas, né, o grafite dentro dela. Tá aqui o grafite, tá? Você compra o grafite separadamente e vai colocando. Se você conservar bem essa lapiseira, né, para limpar só um pano seco mesmo, ela dura uma eternidade, tá certo? E o grafite também pode ser usado, só que você tem que estar apontando ele sempre. Esse tipo de lapiseira aqui mais grossa, ela não vem com a borracha. Ela vem com um apontadorzinho para você afinar a ponta aqui quando for precisando, tá? Então, quanto às espessuras, as lapiseiras se dividem dessa forma. E quanto ao grafite, o grafite ele é classificado quanto à sua dureza. Então, nós temos o grafite, eu vou começar aqui do HB, no meio, e nós vamos para B, 2B, assim por diante, 5B, assim por diante, 8B, tá? E para esse lado nós vamos ter o F, o H, o 2H, assim por diante, 5H, assim por diante, 10H. Então essa é a escala do grafite, tá? Se eu vier para a direita aqui, ó, o grafite vai ficando mais macio. E se eu vier para a esquerda, o grafite vai ficando mais duro. Bom? Em desenho técnico, nós vamos usar essa escala mais dura, do 10H até o HB. Tá? Isso aqui para desenho técnico. Para escrita, geralmente a gente utiliza do 5H até o 5B. Então, para escrita. E para desenho artístico, geralmente a gente utiliza do 2H até o 8B. Artístico. Artístico. Pronto, então a classificação é feita dessa forma, tá bom? Como é que geralmente eu utilizo? Eu geralmente utilizo o H, o HB e o B. Na 03 eu coloco H, na 05 e 07 eu coloco HB e na 09 eu coloco o B. Por que eu utilizo dessa forma? Porque dependendo do que eu vá desenhar, eu posso escolher uma dessas quatro canetas, dessas quatro lapiseiras com o grafite que eu utilizo. Tá bom? E quando você está fazendo com lápis com grafite mais
macio, exatamente para você poder fazer graduações, tá? Você consegue fazer graduações com os grafites mais macios. Já com os mais duros é para você poder ter uma precisão maior no desenho técnico, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o grafite. Sobre o apagador, sobre a borracha, em algumas lapiseiras vem essa borrachinha aqui. Eu não gosto de utilizar muito essa borracha porque ela é danada para borrar o desenho, para manchar o desenho, tá? Então, aqui eu aconselho são borrachas macias, né, e protegidas. Essa proteção aqui serve para a gordura da mão não passar para a borracha. Então, com esse tipo de borracha, você consegue fazer apagar o desenho mais facilmente, pela maciez que ela tem. É importante, quando você estiver trabalhando com grafite, você não faça uma pressão muito forte. Você tem que desenhar sempre mais leve e depois você escurece, você faz a pressão apenas aonde você quer destacar. Por que isso? Porque na hora de se você errar na hora de apagar, se você fizer com o traço leve, você não vai marcar o papel. Já se você fizer com o traço mais forte, o papel vai ficar marcado. Não sei se dá para vocês perceberem isso aqui, né? Vai ficar marcado. Então é dessa forma que a gente trabalha com os grafites e com o apagador, com a borracha. Ok? Então, vamos ver outros materiais. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre as réguas, né? As réguas graduadas e os escalímetros. Então, nós temos aqui uma régua graduada. Nesse caso aqui, ela é de acrílico, mas também temos de plástico e temos também réguas metálicas, tá? A régua graduada, ela tem uma faixa aqui de graduação, nesse caso aqui em centímetros, né? Milímetros e centímetros. Perceba que cada pontinho desse aqui é 1 milímetro. Então, e cada número desse aqui equivale a 1 centímetro ou 10 milímetros, tá? Para ficar mais claro, né? Mais fácil de entender, eu vou fazer um pequeno desenho aqui. Então, a régua, ela começa aqui do zero. Então, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui 10 milímetros, aí aqui vem o 1 e assim por diante. Tá? Então, é isso aqui o que acontece com a régua, certo? Uma coisa importante de falar é que esse lado onde tem a graduação, ele é apenas para medir, apenas para marcar as medidas. E não é para traçar. A gente vai traçar do outro lado. Porque se traçar do lado desse lado aqui, você termina danificando essa graduação e, consequentemente, tirando a precisão da régua, tá? Existem vários modelos de régua. Eu trouxe um aqui para mostrar para vocês, que é essa daqui, ó, que é uma régua. Ela é articulada e no meio dela tem um transferidor, que eu vou falar depois sobre transferidor, tá? Então essa régua aqui, ela tem diversos usos, né? Você tanto pode fazer linhas, como você pode usá-la também como uma espécie de um esquadro, onde você vai fazer algumas angulações. Tá bom? No caso, marcar, né? Não vai traçar com ela, certo? A outra coisa que eu queria falar com vocês, uma pequena introdução, é sobre o escalímetro. O escalímetro também é um instrumento graduado, só que ele
é graduado em várias escalas, tá? Então nós temos as escalas de 100, 125, 20, 25, 50, 75. Então essas escalas a gente vai estudar mais na frente, quando a gente for ver escalas, logicamente. E a gente vai ver como é que utiliza o escalímetro. O que eu posso dizer agora que é um instrumento graduado também para marcar as medidas, né, ou para medir. E você não vai traçar com ele, lógico. E essa escala de 1 para 100, ó, essa escala 100 é a mesma escala da graduação da régua, que é em centímetros, tá bom? Então, tanto a gente pode usar a régua como se fosse uma escala de 1 para 100, como pode usar essa escala aqui, certo? Então era isso que eu queria falar sobre esses instrumentos graduados, régua e escalímetro. Bom, agora a gente vai falar sobre outro instrumento graduado, conhecido por transferidor de ângulos. É essa circunferência aqui. Esse caso aqui ele é um instrumento em plástico e também temos em acrílico, né? É um instrumento relativamente barato, tá? E ele serve para medir ângulos, tá? Eu fiz essa cruz aqui como base para mostrar como é que se utiliza. Então você vai posicioná-lo, o centro dele, essa linhazinha aqui, ó, que tem aqui no centro, marca o meio dele. Aqui nós temos um 0, até aqui 90 graus, 180, 270, 360. Nesse caso, ele é um transferidor de 360 graus. Existem transferidores que são só metade, que de 180 graus, tá? Então como é que a gente faz? A gente posiciona o centro aqui no centro dessa cruz que eu fiz e alinha o 0 e o 180 na horizontal, o 90 e o 270 na vertical. Depois que fizer esse alinhamento, tanto eu posso seguir essa graduação no sentido horário, essa graduação externa, como eu posso seguir essa graduação interna em sentido anti-horário, tá? Lembrando que essa graduação interna ela está variando de 10 em 10 graus. Já essa graduação externa ela está variando de 1 em 1 grau, certo? Então, se eu quiser passar um ângulo, por exemplo, de 45 centímetros, aqui, ó, perceba que aqui é o 40, mas eu posso ir contando aqui de 10 em 10 graus aqui por fora também, ó, 10, 20, 30, 40 e metade aqui 45. Então aqui eu tenho 45 graus. Marquei aqui, posso vir ou com o meu esquadro ou com uma régua. Vou pegar a régua, né? Foi o que a gente viu anterior a esse vídeo. Vou pegar a régua aqui, ó. E passei o ângulo aqui, ó, de 45 graus, tá? E eu posso fazer qualquer ângulo, tá? Posiciono aonde eu quiser, onde eu for preciso fazer esse ângulo. Vamos supor que agora eu quero fazer um ângulo nesse quadrante aqui, um ângulo de 60 graus ou 30 graus. Então tá aqui, ó, 60 graus está aqui, vou marcar aqui, ou 30 graus está aqui, ó, vou marcar aqui, tá? E vou vir com a régua, posicionar aqui no centro, ó, até o ângulo de 60, que foi aqui. E tracei. Então esse ângulo daqui para cá é 60 graus.
certo? Com a horizontal. Se eu traçar esse outro aqui, ó, posiciono aqui e traço esse outro aqui, esse ângulo aqui agora é 30 graus. E assim por diante, pessoal. Eu posso vir e marcar qualquer ângulo, seja na vertical, seja na horizontal, contando essa angulação aqui de 10 em 10 graus ou de 1 em 1 grau, se eu quiser uma precisão maior. Então, o transferidor é isso aí. Agora, pessoal, vamos falar do compasso. O compasso é este instrumento aqui, tá? Ele é um instrumento que é usado para fazer circunferências ou arcos, certo? Ele é composto de uma ponta que a gente chama ponta seca, que é uma ponta metálica, onde a gente vai fixar no centro da circunferência, onde seria o centro da circunferência, e o outro lado é uma ponta de grafite, né? Onde a gente que é usado para traçar, né, a circunferência ou os arcos que você precisar traçar. Nesse caso aqui desse compasso, ele também tem um extensor para poder você fazer circunferências maiores, e você pode trocar essa ponta de grafite por esse adaptador, esse acoplamento de canetas ou grafites, né? Então, esse acoplamento aqui, eu vou acoplar aqui essa canetinha hidrográfica. É importante você saber que para fazer esse acoplamento é necessário que as pontas elas fiquem na mesma altura, tá? Quanto mais fechada, vai lhe possibilitar fazer uma circunferência menor, tá bom? E pronto, esse acoplamento ele funciona dessa forma. Para você fazer a circunferência, é necessário você primeiro criar o ponto central, a origem da circunferência. Então pode ser uma cruz, um X, um ponto. Por que é importante fazer isso aqui? Para você não se perder se por acaso você for fazer outras circunferências, né, concêntricas. Então aqui, ó, posiciona a ponta seca no centro desse X ou dessa cruz e segura essa cabecinha aqui, que é a cabeça recartilhada, e vai suavemente fazendo a circunferência, tá? Então, tanto serve para fazer circunferências como apenas arcos. A gente vai ver exercícios que vai ser preciso fazer esse tipo de arco. O compasso, pessoal, no início ele é um pouco difícil de trabalhar, mas a prática leva à perfeição, tá? Um conselho que eu dou é que não é nenhum conselho, é como eu utilizo. Quando são circunferências muito pequenas, se torna mais difícil de fazer, tá? Então se torna mais trabalhoso de fazer circunferências menores. Eu utilizo o gabarito. Quando eu preciso fazer circunferências menores, então eu utilizo o gabarito de circunferência, tá? Tem gente que chama bolômetro também, né? Então aqui eu faço circunferências bem menores, tá? Então para fazer essa circunferência menor aqui, eu prefiro trabalhar com o gabarito. Para fazer circunferência maior, eu prefiro trabalhar com o compasso, tá certo? Esse tipo de compasso aqui, pessoal, é um compasso profissional. Ele é caro, o valor dele já é mais alto. Mas existem compassos com esses acoplamentos aqui que são bem em conta, né? Se procurar, vocês encontram. Evitem comprar compasso que essa abertura seja muito frouxa, né? Esse aqui ele tem até aqui dentro, eu não vou abrir, mas aqui dentro tem dois
parafusos que a gente pode controlar essa pressão. Então existem compassos que isso aqui é muito frouxo, ou que ele tem um jogo na lateral aqui. Então esses tipos de compassos não são aconselhados, porque aí você vai perder a precisão do trabalho, tá certo? Então aqui é melhor que a gente trabalhe com ele bem justo, né, para poder fazer melhor a circunferência. Outra dica que eu lhe dou é, quando for trabalhar com compasso, procurar usar mais de uma folha, porque se a superfície que você estiver trabalhando for uma superfície muito lisa, ele pode escorregar e o seu desenho vai ficar prejudicado por causa disso, tá bom? Então o compasso que eu tinha para falar era isso. Eu queria só dar mais uma dica para encerrar essa aula, que é sobre a iluminação, tá? Então, quando vocês estiverem trabalhando desenho técnico, perceba, se você for destro, procure colocar a iluminação do seu lado esquerdo. E se você for canhoto, procure a iluminação do seu lado direito. Por que isso? Porque se por acaso eu estiver fazendo o desenho e minha iluminação for do lado esquerdo, a sombra que é projetada pelo meu lápis, ou pela minha lapiseira ou pela minha mão, não vai me atrapalhar no desenho. Já se eu for canhoto, essa sombra ela pode me atrapalhar, certo? Da mesma forma, quem é canhoto, se a iluminação vier do lado direito, vai facilitar o trabalho, tá certo? Então é ter esse cuidado e sempre conservar também os materiais, os instrumentos, da forma como eu já falei, com álcool e flanela ou apenas um pano seco, e procurar treinar, né? Quanto mais você treinar, quanto mais você praticar, melhor. Existem vários exercícios para prática de compasso e de esquadros. Depois eu vou colocar, em um próximo vídeo eu vou colocar na descrição do vídeo, e vocês podem baixar, né, o anexo para treinarem. Até a próxima aula. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vamos produzir mais vídeos na sequência para que vocês aperfeiçoem o seu desenho técnico. E gostaria que vocês se inscrevessem no canal, clicassem no sino lembrete para quando tiver novos conteúdos. Se puderem, compartilhem. Se quiserem comentar, comentem. O comentário de vocês é muito importante. E aguardamos vocês para a próxima aula. Até mais.